Feliz aniversário. Parabéns, igreja. 62 anos de vida. Quantos frutos, quanta bênção. Que dia de festa para celebrar esse momento tão especial. A reforma que ficou linda e que é fruto da dedicação de vocês, do amor de vocês, do compromisso de vocês com a igreja. A gente não cuida da casa da gente, a gente não ama as coisas da gente, então amemos muito mais as coisas do Senhor, né? A obra do Senhor. Meus irmãos, se há uma coisa importante que aconteceu na nossa vida, foi a salvação em Jesus Cristo. Foi uma igreja como essa, que foi lá no bairro, a Igreja Metodista Livre de Cidade Ademar, da qual eu sou fruto, que eu pude frequentar desde a minha infância, com 2 anos de idade, e eu fui transformado, eu fui edificado, eu aprendi as sagradas letras, que são poderosas para levar a gente para a salvação. Gente, quantos professores de escola dominical, quantas aulas, quanto ensino, missionários e ações. Gente, o valor da igreja na minha vida, o que seria de mim sem a igreja? Eu louvo a Deus pela igreja, eu amo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é complicada, porque tem gente, né? Bom, não preciso falar mais nada, né? Mas tem gente salva, tem gente salva que ainda precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tem gente que ainda é menino na fé, imaturo. Tem crente carnal, tem joio no meio do trigo, mas ainda é o melhor lugar. Ainda é o corpo de Cristo. E há, de tempos em tempos, ações revigorantes de Deus no seio da igreja. Porque Deus não desistiu da igreja, porque Ele edificou a sua igreja sobre a rocha, que é Ele mesmo, pedra de esquina. Lembram quando os discípulos de Jesus decepcionaram a Ele? Bateram em retirada, Ele foi traído, Ele foi negado pelos discípulos. Igreja é coisa complicada. Mas cadê que Jesus desistiu de Pedro? Eu louvo ao Senhor porque Ele jamais desistiu de mim. E eu sei que Ele não desiste de você também. A sua misericórdia é tremenda. E o Senhor, de tempos em tempos, Ele levanta homens, mulheres, jovens, e esses são cheios do seu espírito, cheios de visão, cheios de sonhos, e amam a obra, e pregam o evangelho, e vivem o evangelho, e promovem renovação, transformação, salvação. Louvado seja o Senhor pela igreja. Você ora pela igreja, você ama a igreja, você contribui com a igreja, você percebe o valor dela, você rebate as críticas, muitas vezes infundadas, e outras tantas justificadas pelos escândalos, ajudando as pessoas a entenderem que nem tudo é farinha do mesmo saco. Porque o que há de escândalo nos dias de hoje, de corrupção, de heresia, e tem muita gente se decepcionando com a igreja e caindo fora. Imagina se você fosse do tempo lá de Jesus Cristo e se deparasse com Judas Iscariotes, que estava querendo te evangelizar e fez você se aproximar de Jesus, mas de repente o Judas vai aprontar, gente. Jesus disse que era inevitável, viriam certamente os escândalos, mas ai daqueles por quem vêm os escândalos, ai daqueles que vierem a fazer tropeçar os pequeninos. E quanta gente escandalizada acaba ficando distante de Cristo, que é uma pena, é um prejuízo tremendo.
um prejuízo tremendo. E tem gente que se coloca como cristão por várias razões e nunca nasceu de novo. São como espantalhos dentro das congregações, pastores, falsos profetas, hereges, seres malignos. Conhece a parábola do joio e do trigo? O Senhor, o nosso Deus, plantou o trigo, mas o inimigo na calada da noite veio e plantou o joio. Joio e trigo crescem até o dia do juízo final. Mas eu digo tudo isso para você para não desanimar não, só para dar um choque de realidade e ao mesmo tempo aquela consciência que a veia principal, que o DNA da igreja, que o Senhor vai preservar. Sempre haverá trigo e o Senhor fará a sua obra vencer todas as dificuldades. A gente já olha para o livro de Apocalipse e lá tem uma visão da igreja já triunfante, daquela igreja no final das contas, e é uma multidão incontável de gente de toda a etnia, de todos os povos, tribos, línguas e nações. A igreja será bem sucedida na sua obra de fazer discípulos de todas as nações, porque Jesus é o cabeça da igreja, porque Jesus toca na alma da gente e transforma a gente. E quando a gente vê tanto escândalo, e quando a gente vê tanta miséria, tanta blasfêmia no nome do Senhor, a gente é tocado e a gente se levanta para fazer diferente, para dar bom testemunho. Quem está comigo nessa? Quem quer honrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo com a sua vida, com as suas palavras, com as suas ações, proclamando o bem, fazendo o bem, meus irmãos, com um olhar de misericórdia. Eu não vi ninguém levantando a mão, pode levantar agora. Gente, o que mais nós precisamos é de verdadeiros discípulos de Jesus por toda parte. Não é santarrão, não é gente beata, não é gente religiosa, naquela acepção da palavra religiosa. É gente de Deus, é gente do bem, é gente honesta, é gente boa, é gente que tem um olhar de misericórdia. Não é gente que fica apontando o dedo para um e para outro, julgando e condenando, não, porque isso é do diabo, isso é farisaico, isso Jesus combateu. Não julgueis para que não sejais julgados. E o que nós mais vemos hoje são crentes, pastores, julgando sempre com o dedo em riste, sentindo-se superiores espiritualmente. O que é isso? Nós somos chamados para servir e não ser servidos, para dar e não para receber. A gente não busca e nem luta pelos nossos interesses próprios. Se necessário for, abdicamos dos nossos direitos pela paz, abdicamos dos nossos direitos pela reconciliação. Estamos aqui para amar, e amar é dar sem querer nada em troca. Sermos misericordiosos, perdoadores, bondosos, amigos, sem condenar. Gente, como a gente precisa nos dias de hoje de diálogo. As pessoas não dialogam mais, elas querem impor os seus valores, elas querem impor os seus pensamentos goela abaixo de quem quer que seja. Elas não respeitam mais a opinião um do outro. Há guerras das famílias, há guerra no país, em toda parte, dentro da igreja, divisões, pessoas com ódio no coração, palavras de ódio e de ofensas. Isso tem a ver com o Espírito de Cristo. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. O que as pessoas estão precisando é de descanso, o que as pessoas estão precisando é de paz. E bem-aventurados os pacificadores. Ouça o que eu tenho para te dizer: bem-aventurados são os pacificadores. Esse país precisa de pacificador, e não de arma, e não de guerra, e não de ódio, que tem sido semeado dia após dia
no coração do povo brasileiro. É brasileiro contra brasileiro. Se isso não parar, isso só para com amor, isso só para com bom senso. Se isso não parar, vamos terminar numa guerra civil aqui. E começa dentro da igreja. Quanto ódio dentro da igreja, quanto ódio em nossas famílias, quanta falta de respeito, quanto medo, quanto pavor. Gente, Deus é da paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus é o príncipe da... Se o teu inimigo tem fome, o que você tem que fazer? Se ele tem sede, o que é que você faz? Se ele te amaldiçoa, como é que você responde? Quanto crente praguejando, não? Eu vejo nas redes sociais, ofendendo uns aos outros, julgando uns aos outros, menosprezando uns aos outros, chamando de canalha, chamando de maldito. O ódio, vociferando, ódio, disseminando ódio. Isto não tem a ver com o Espírito de Cristo. Como é que Jesus, o Rei, ouça o que eu tenho a dizer, quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o seu Rei? Como é que ele entrou em Jerusalém? Como é que o seu rei entrou em Jerusalém? Debaixo de um império romano fortemente armado, que se impunha pela força. Como foi que o seu rei entrou em Jerusalém? Humilde, manso, montado num jumentinho, não num cavalo poderoso, brioso, não num cavalo de guerra. Não veio acompanhado de gente fortemente armada. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Reparou? Reparou o Espírito de Cristo? A este nós seguimos, não é mesmo? A quem você segue? A quem você segue? Esse é o nosso Senhor, o príncipe da paz. Eu acho que está tudo muito esquisito no cenário evangélico brasileiro. O que você acha? Estão pregando outro Cristo, porque o meu Cristo é da paz. Pelo menos aquele que a gente encontra nas Escrituras Sagradas. E quando ele ficou bravo, sabe contra quem ele ficou bravo? Você sabe, né? Contra os religiosos. Não foi contra os homossexuais, não foi contra as prostitutas, publicanos, e nem mesmo contra os ladrões. Não que ele concordasse com as práticas, digamos assim, pecaminosas. Mas quando ele se levantou em ira, foi contra os hipócritas, religiosos, manipuladores, mercenários. Quando ele entra montado num jumentinho em Jerusalém, ao descer o Monte das Oliveiras, ele entra no templo. E aí é que ele pega o chicote. Esse chicote de Jesus é para os mercenários, para aqueles que estão deturpando as coisas na casa de Deus, porque a casa de Deus vai ser chamada casa de oração e não casa de guerra. Eu não ouvi nenhum amém. Não sei se vocês estão acompanhando aqui o negócio. Estou bravo, né? Mas Jesus entrou com um chicote dentro da igreja para purificar. Meus irmãos, é tempo de purificar. Purificar nossa alma, nosso coração das ideologias. Veja as paixões políticas. As pessoas estão apaixonadas por política e não pelo Senhor Jesus. Estão confiando na política e em políticos e não no nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens falham. Os homens falham. Eu vou repetir de novo se você não conseguiu entender bem. Os homens falham. Políticos após políticos irão decepcionar, mas nosso Senhor nos decepciona jamais.
está entendendo? A nossa fé não está nesse partido ou naquele partido, e é uma guerra, uma polarização demoníaca em solo brasileiro, e que tomou conta das igrejas. Mas eu sigo o príncipe da paz. Ele me chamou para proclamar o evangelho da paz. Se eu for amaldiçoado, eu vou abençoar, não é? Eu vou pagar o mal com o bem. Eu vou caminhar a segunda milha, porque como disse Gandhi, né? Nessa história do olho por olho, no final como é que fica? Todo mundo cego, não é? Vocês já ouviram histórias de famílias, muito mais do passado, né? Época do bang bang quase. Um foi lá, brigou com o outro e acabou matando alguém da outra família. Aí essa outra família irada foi se vingar e matou alguém dessa família. Vocês já viram histórias assim, né? Que agora, mais irada ainda, vai matar o da outra. E assim, a família vai sendo dizimada. Eu pergunto para você, quando é que isso vai parar? Quando a gente alimenta vingança e ódio. Eu fico muito triste ver que os filmes que mais fazem sucesso são filmes e novelas, hein? Onde tem muita vingança. E no dia da vingança, há muita audiência. Hoje, finalmente, chegará o dia da vingança. E é normalmente vingança realizada com as próprias mãos, repara bem. E a gente fica satisfeito com isso. Quando o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, ensinou a gente a não partir para a retaliação, mas dar lugar à ira, significa o justo juízo de Deus. Você confia na justiça divina? Eu aprendi a confiar, e vale a pena, sabe? Deus existe. Deus existe, meus irmãos. Deus existe. E às vezes a gente fica irado, né? O apóstolo Paulo reconhece isso. Irai-vos e não pequeis. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à justiça divina. A mim pertence a vingança, diz o Senhor Deus. A mim pertence a vingança, eu julgarei. Já começa a clamar por misericórdia. Misericórdia para o teu adversário, misericórdia para aquele que te feriu. Já clama por misericórdia. E aprenda a misericórdia, porque é a misericórdia que vai triunfar no dia do juízo final, sabia? Eu já aprendi a oração do Pai Nosso. Você aprendeu a oração do Pai Nosso? Tinha um amigo meu, na época da juventude, que ele era até líder da mocidade, tá? Ele chegou para mim e falou assim: você ora a oração do Pai Nosso? Eu achei estranha a pergunta. Ô Wagner, que pergunta é essa mais maluca? Se eu oro a oração do Pai Nosso? Desde que eu sou criança, foi a primeira coisa que eu aprendi. Ele falou: até mesmo aquela parte? Eu falei: que parte? Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que pisam na bola com a gente. Eu falei: claro que sim, ora a oração inteira. Eu não. Por que não, meu amigo? Por que você não ora essa parte? Você está louco? Se eu pedir para Deus, para Ele me perdoar como eu perdoo os outros, eu estou perdido, porque eu não perdoo ninguém. Gente, esse tipo de cristianismo é o quê? É qualquer coisa menos cristianismo. O cristianismo é misericórdia na veia, é misericórdia no coração. É a graça de Deus que nos alcançou e nos libertou. A graça, gente, a graça é um favor imerecido, é a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus trazendo perdão para a gente, que o que merecia era ser consumido, que o que merecia era ser condenado, o que merecia era o inferno, mas Ele nos amou e nos salvou e nos perdoou. E quando nós nascemos desse amor, nascemos dessa misericórdia, gente, quando a gente nasceu disso, a gente tem que produzir o quê? Misericórdia.
O que é que disse nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo menção a uma palavra de Deus, o Pai, no Antigo Testamento? Misericórdia quero e não sacrifícios. O que Deus quer é misericórdia. O que Deus quer da tua vida é que você seja misericordioso, que você reconheça que é um filho, uma filha da bendita misericórdia de Deus, da graça que nos alcançou, do amor que foi derramado em nossos corações pelo Cristo que veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é cristianismo. O resto é conversa furada, o resto é religião do inferno, é religião do capeta, a religião do nariz empinado, do se sentir superior aos outros. Eu não me sinto superior a ninguém, nem aquele bêbado que passa na rua, nem aquela prostituta, nem aquele ladrão. Eu sou filho da misericórdia de Deus. Eu sou produto do amor de Deus que veio e me alcançou, e não é restrito único e tão somente a mim. Eu não sou um privilegiado, eu não sou escolhido especial, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente tem que anunciar essa boa notícia, que todas as pessoas que estão por aí ao nosso redor são amadas por Deus, são objetos do amor de Deus, que Jesus derramou o seu sangue para o perdão dos seus pecados, que Deus não faz acepção de pessoas, e nós não podemos fazer. A gente está podendo abraçar menos nessa época, né? Praticamente não pode, né? Mas se pudesse, a gente ia sair aí pelas ruas abraçando as pessoas, porque as pessoas precisam se sentir amadas e precisam do amor de Deus, que é comunicado pelos filhos, pelas filhas de Deus, meus irmãos, e não julgadas e não apedrejadas. Essa religião de pedras nas mãos, de armas nas mãos, é do inferno. A gente segue o Senhor montado no burrinho, tá bom? Que veio pregar a paz, que veio dar a sua vida, não veio tirar a vida de ninguém. Gostou dessa? Veio dar a sua vida, não veio tirar a vida de ninguém. Eu prefiro morrer do que tirar a vida de quem quer que seja. Eu prefiro morrer do que tirar a vida de quem quer que seja. Entrego a causa da injustiça que muitas vezes é praticada contra mim, ou que pode vir a ser, nas mãos do bendito Senhor. É nele que eu espero. Eu sigo a sua fórmula, que é do amor, do perdão, da misericórdia. E eu confio nele. Eu sei que assim eu estou mais seguro. E você, o que acha? Se você confiar nas palavras de Jesus e seguir o conselho do mestre, você vai estar mais seguro ou menos seguro? Você vai estar em melhor mãos ou em piores mãos? Bendito então seja o Senhor pela sua igreja. A igreja é um lugar complicado, mas a igreja é um lugar bom, né? Está entendendo? E ela pode ficar ainda melhor. Esse lugar pode ficar ainda melhor comigo e com você, mais consagrado, comigo e com você mais comprometido, amando mais, levando mais a sério o Evangelho. Não ficar ouvindo conversas, tendo a mente inflamada por notícias daqui e dali, muitas vezes fake news. Volte-se para a palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente vai aprender o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não tenha medo, tem bom ânimo. A pastora Núbia pregou hoje, veja lá na página da igreja de Mirandópolis, uma mensagem que falava de não ter medo. E para alguém, era Deus falando para alguém que estava com muito medo. O desafio era grande, era Josué para substituir Moisés. Não tenha medo, eu estou contigo. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele te toma pela mão, Ele te ergue,
Ele te protege, Ele te dirige, Ele te conforta. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Rei. A nossa esperança está nele, a nossa esperança está em Cristo. Ele é o nosso Rei, Ele, o do burrinho, Ele que tomou uma bacia de água e lavou os pés dos discípulos, Ele que disse: maior é o que serve. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. É esse que eu amo, é nele que eu me espelho, é nele que eu quero que as minhas palavras sejam espelhadas, as minhas atitudes sejam espelhadas e inspiradas. É nele. Ele é o meu capitão e ponto final. Ele é o meu Senhor e ponto final. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o cabeça, o primeiro e o último, a estrela da manhã, o príncipe da paz, Deus forte, Deus conosco, Emmanuel. Louvado seja o Senhor, a Ele a honra, a glória hoje e para sempre, amém. Pastor Wagner.